Quem é Neville? Vamos... Neville, cara. Neville é um australiano, né? Tem um nome, tem um sobrenome muito estranho, Schoenmakers, tá? Neville Schoenmakers. Ficou conhecido como Neville. Sim. Neville, né? Ele foi, tipo assim, cara, eu acho que foi o primeiro grande breeder no mundo. Sim. O primeiro e verdadeiro, assim, grande breeder. Temos Sam, tem os irmãos Reis antes, tem o Mel Frank, tem a galera da Sacriticide que surge lá no final da década de 60 ainda, tá ligado? Tem esses caras aí que são, cara, Ed Rosenthal, Jingles e tudo mais, mas o grande é Neville. Por quê? Primeira coisa, né? Não tem como a gente falar de Neville, não falar de Reis e não falar de Skunk. Então acho que nós vamos entrar nesse mundo agora, né? Dessas strains mais antigas um pouquinho. Que é o quê, né? A Original Haze, né? Ela foi desenvolvida por dois irmãos lá no início dos anos 70, R e J Haze. Esses caras, o que eles fizeram? Eles pegaram Colômbia e foram cruzando. Muita gente vai falar, não, tem mexicana, tem tailandesa, entrou depois da cruza. Mas a Original Haze, eles foram cruzando Colômbia, é o que eles tinham na mão na época. Não tinha outra coisa. Né? Então, eles foram cruzando, e nisso daí eles tropeçaram em algo assim espetacular na questão de sabor e pancada, né? Que era a neblina. Então pensa só, era uma planta que ela te deixava, né, de subir a parede, elétrico, ligado, e ela tinha gosto de incenso. Ela tinha cheiro e gosto de incenso. Diz que era um negócio muito musk, um negócio assim, né? Sandalwood, algo assim. Incenso de igreja. Então diz que ela era muito poderosa, essa planta. E aí eles tinham uma proximidade com o Dave Watson, que é o Sun Skunk May, e que é o cara que ficou com a Skunk 1 também, com a Skunk na mão, bem na verdade não é Skunk #1, é Skunk que fica na mão do Watson, que vem desse grupo da Sacriticide, que eu citei também, que é o Mel Frank, que é o Jingles. O Jingles é o cara que criou o Skunk, fez as cruzas para chegar na Skunk. Né? Então, assim, que é o Ed Rosenthal, tem Medocino Joe, tem uma galerinha ali, bem dos caras das antigas. E quando o negócio começa a apertar nos Estados Unidos, o Sam vai para a Europa. E quem que ele encontra? Neville. E aí ele entrega na mão do Neville a Haze e a Skunk. Né? Ele entrega essas sementes. Tem várias histórias, né? São 3, 4 histórias que roda em cima disso. Mas a verdade é que, das Haze, o Neville ficou com 2, a A e a C. E o Skunk, ele trabalhou até tirar o cheiro de gambá morto, o cheiro de borracha queimada, esses cheiros pungentes e tórpidos, né? Fétidos, fortes que tinham do Skunk. Porque pensa só, você cultivar lá na Holanda, no indoor, não ia ficar muito legal, né? Ia ficar meio estranho. Então, né, só um momentinho. Então, né, perdão, os caras tiveram que limpar isso daí, né? E aí foi que entra o frutado do Skunk aí na história. Só que o frutado também não é aquele frutadinho, cheirosinho, bonitinho, não, tá? Pelo menos as Skunk que eu levei aqui na época ali em 2006 a 2009, que a gente cultivou, era fruta podre. Né? A Super Skunk era docinha, mas a Skunk #1 era fruta podre. Então, assim, o Neville foi o cara que pegou essas plantas na mão e começou a trabalhar e a fazer cruzas que, cara, é a base de quase todas as plantas de hoje. Sim. Começa a pegar, vai lá no Seed Finder lá e pega aí uma planta que você gosta pra caramba e começa a ir atrás do background dela pra você ver se não vai parar numa NL5, se não vai parar numa Haze, se não vai parar numa Skunk. Né? É as plantas do cara, mano. Sim. Então, assim, por que ele... por que eu falo tanto dele? Por que a gente ressalta tanto ele? Porque, tipo, ele foi o cara. Ele foi o cara que, tipo, ele cultivava, ele tinha um castelo lá na Holanda, né? E ele cultivava no subsolo desse castelo. E aí, no Notso Dog tava contando essa história, né? Diz que quando ele entrou no porão, ele se abismou. Porque o cara plantava em balde de 3 litros, com feltro, né? Não era nem terra,
Era com um tipo de uns feltros lá cabuloso. E o scrog do cara começava a 2 metros de altura. Que isso. Então, tipo, o cara tinha uma planta de 3, 4 metros de altura. Ele entrou por baixo das plantas, né? Ele falou, cara, eu entrei, olhei pra cima e falei, caramba. Quando eu olhei pra baixo, falei, da onde tá vindo tudo isso, né? E aí que ele falou, pô, em vaso de 3 litros. Então, só pra você ter uma ideia como que o cara era poderoso, né? Ele tinha moral? Tinha. Ele conhecia a planta de abrir a semente, né? É mais ou menos, tem um cara hoje no mundo que eu admiro muito, que é o N-Specta, o Caleb do CSI Rambout, que ele tem mais ou menos o mesmo dom que o Neville. O Bori também tem, o Karma também tem esse dom, o Dub da Ace também tem, que é você bater o olho na planta e você saber qual que é da planta. Tipo assim, então ele já conseguia trabalhar com antecedência essas plantas. Eu acho que esse foi o grande diferencial do Neville. E foi o cara que criou o primeiro seed bank. Simplesmente isso. Se hoje a gente consegue comprar uma semente num banco de semente, é graças a esse cara, mano. Saca? E esse cara teve a ideia em 1984 de abrir o primeiro banco de semente, né? Então, assim, a Holanda ainda no negócio. Seed Bank Holland Seed Bank, algo assim. Era bem simplão mesmo. E aí que ele começa a trabalhar essas plantas, né? Ele tinha já umas seleções dele de afegãs, de paquistanesas, tudo mais. E quando cai a Raze na mão dele, caiu no Karel da Sativa Seed Club. Sim. E caiu na mão agora eu não vou lembrar o nome do cara, que é da Positronic. Caiu na mão desses 3. Os 2 primeiros, o Karel e o Positronic conseguiram muita coisa a princípio, né? Tanto é que as plantas que depois eles tiveram vieram da mão do Neville. É o Neville que foi lá e conseguiu levar. Porque pensa só, os caras estavam acostumados na Europa a plantar índicas, afegãs e paquistanesas. Né? Alguma coisa do Marrocos ali, aquelas sativas do Marrocos, mas que não tem uma floração tão longa. De repente pegou uma planta lá que ficava 24 semanas para florar. Então, assim, os caras se viram perdidos, né? Acho que eu ia ficar maluco.